O Rodrigo, muitas coisas do que o Casagrande falou. Essa questão dele ter um grupo com alguns caras que ele consiga ir junto com esses caras e comandar o grupo é uma delas, que é importante com relação ao trabalho do Tite. Ele falou da relação com o Gabigol, que ele talvez não goste do comportamento do Gabigol. Curiosamente, eu acho que o Gabigol é tipo o Neymar, é um comportamento muito parecido para mim. Os dois são, aliás, o Gabigol ama o Neymar, é fã do Neymar e tudo mais. E o Tite terá que recuperar jogadores. E aí eu vou citar aqui três: o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, aliás, foi titular da seleção brasileira com ele. Enfim, terá trabalho, né, o Tite? Tá mutado. Agora está mutado, Rodrigo. Sim. Não, ele terá trabalho, até porque se ele não tivesse trabalho, estaria o técnico anterior, que era o Sampaoli, né? E, e aí eu acho que se assim, eu concordo com o Casagrande que vai ter alguns desafios, mas eu estava lembrando aqui que com o Neymar, na época que ele era técnico do Corinthians lá em 2012, ele deu umas declarações ali alfinetando o Neymar, e depois eles viraram melhores amigos do mundo ali, o pai do Neymar entrava no vestiário, era aquela, enfim, todas aquelas aquele relacionamento que a gente teve ali do Tite com o Neymar e o staff e tal, que foi até muito questionado, com razão, ali na Copa de 2018, principalmente de certos privilégios que ele tinha. Então, ele tem essa característica de ser um apaziguador, né? Eu acho que provavelmente que ele vai chegar ali e em pouco tempo vai estar todo mundo enamorado do Tite, como costuma. Não é à toa que ele tem, às vezes, dá um apelido, né? Que ele é um encantador, enfim, com aquele o Serpentes. jeito que ele fala e tal. Quem é que usava esse encantador de serpente? É você, Casagrande, que Lugano. usou uma vez? Não. Lugano. Não, fui eu não. O Quem foi? Lugano, é verdade. É Lugano. verdade. Lugano. Eu acho até que é injusto o apelido, mas enfim, ele tem um jeito de convencer as pessoas, o que é muito melhor do que o técnico anterior, que não falava nem bom dia para as pessoas, né? Você parte do caminho de uma pessoa que é É. gestora de pessoas para um técnico que não falava nem bom dia. Eu acho que em termos de relacionamento vai melhorar. Agora, concordo contigo que eles têm desafios esportivos grandes com esses jogadores. O Gabriel é meio inacreditável, né? Ele virou um centroavante ruim de Série B, não dá nem para entender o que está acontecendo com ele, porque não há esquema tático que explique uma queda de rendimento tão grande quanto essa. Esse é um ponto. O Arrascaeta eu acho que é uma questão mais física, porque quando ele teve bem, ele teve boas atuações esse ano. Cebolinha realmente é um jogador que vai ter que achar ali um caminho para ele. O início do ano até dele não foi tão ruim, depois ele teve uma queda brusca, o que mostra que ele tem que saber, o Tite já o escalou, ele foi até titular numa Copa América com o Tite, o que traz aí alguma esperança de aproveitamento. E o próprio Pedro também não está bem, né? Não está tão mal contra o Gabigol, mas também não está bem, né? Então tem vários desafios. Eu acho que vai ter que remontar a defesa aparentemente bastante, porque Davi Luiz possivelmente não fique, Rodrigo Caio talvez também não, vai ter que dar uma mexida nas laterais, porque o Felipe Luiz talvez se aposente. Então, esse setor ali é um setor que vai precisar de reforço no meio de campo, pelo menos, e o ataque vai ter que ver se esses jogadores vão voltar a funcionar. Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, tem o Luiz Araújo, que esse começou bem desde o início. Se esses jogadores funcionarem, o Flamengo já tem atacante, né? Mas eu concordo com o Casagrande que a perspectiva para o Flamengo para o ano que vem é melhor do que a do Palmeiras. Porque, além de ter dinheiro para fazer as coisas, agora, se você me perguntar semana passada, eu diria que o Palmeiras estava na frente. Porque o Palmeiras já tinha um norte esportivo claro. Né? O que o Abel está precisando de jogador, mas o que ele vai querer, o modelo dele de jogo, tudo já está definido. Mas agora o Flamengo vai ter 3 meses com um técnico que sabe organizar as coisas, sabe tornar um clube, um departamento de futebol, algo mais racional e em bom nível. E tendo mais dinheiro, então eu acho que ele está na frente do Palmeiras. O que significa necessariamente que vai ganhar, enfim. Mas analisando aqui racionalmente, eu acho que para o ano que vem, para 2024, porque esse ano eu acho que os dois foram igualmente mal. Acho que a crise do Flamengo só é mais ruidosa. Tem soco na cara, aquelas coisas e tal, mas a do Palmeiras tem um crise e um esgotamento do time. Tão quanto do Flamengo. A campanha deles no Brasileiro é igual, eles estão empatados. A Copa do Brasil, se você botar a Copa do Brasil e Libertadores, acaba uma pesando para um lado e outra para o outro. Eles tiveram, no que importa da temporada, um desempenho muito parecido, decepcionante, ambos. Eu acho que é só que o Flamengo é mais ruidoso na sua crise, digamos assim.
Exatamente. Os dois estão muito parecidos esse ano, e quando começou o ano, falaram, não, vamos dividir os títulos de novo, desde 2015 que só eles ganham e tudo mais. Não aconteceu nada disso, Danilo. E muita gente está falando, e acho que tem um sentido nisso, que o Flamengo esse ano, que vem, vai ter muito dinheiro, porque arrecada cada vez mais, vai passar de 1 bilhão, já tem novo patrocinador que vai pagar muito mais e tudo mais. Além de ser o último ano do Landim, então, portanto, estaria disposto a abrir o cofre para contratar muitos jogadores se for necessário e tal. Então, aí que tá. Esse é um ponto. Não é muito diferente do que o Flamengo também já fez. Ele contratou o Cebolinha, contratou o Vidal, contratou o Luiz Araújo, contratou o Fabrício Bruno, que acabou virando titular, contratou o Gerson. Não é que o Flamengo ficou parado como o Palmeiras nos últimos anos e não contratou mais ninguém. Contratou, continuou contratando. A questão é que esses caras nenhum deu certo, a não ser o Fabrício Bruno titular e o Gerson titular a maioria das vezes. Agora, o restante simplesmente não funcionou. O Vidal até já foi embora. Mas o fato também que o Tite terá um cofre cheio para poder acertar esse time. Mas talvez não sei se é o caso de contratar ou de acertar quem está lá. O que você acha? O Flamengo ele tem muito mais margem de erro do que o Palmeiras, né? Você citou toda essa lista aí. Se a gente for voltar mais atrás, tem outros nomes, tem um Vitinho, enfim. A gente vai lembrar de tantos nomes que o Flamengo contratou e pôs bastante dinheiro e eles acabaram não vingando. E aí o Flamengo, ainda assim, apesar de todos esses erros, ele consegue continuar contratando, consegue se manter no mercado, coisa que o Palmeiras não consegue. O Palmeiras fez tiros errados em 2022 e em 2023 teve que praticamente se ausentar. Teve uma contratação de impacto que foi o Arthur e só, mais nada. Então, nesse ponto é bem diferente, justamente por isso que a gente está falando. O faturamento do Flamengo é muito maior, mesmo quando ele não é campeão. A minha questão em relação à chegada do Tite, né? Eu acho que de fato o Tite ele tem esse poder de conseguir aglutinar as pessoas em torno de um objetivo e tudo mais. Tem essas desavenças, se a gente pode dizer assim. Para mim, o mais injustiçado dessa época do Tite na seleção, para mim, foi o Gerson, porque o Gerson era de uma posição que a seleção brasileira estava precisando de gente nova, de ideias novas, e ele recebeu poucas chances, embora o Gerson não tenha o ritmo desejado, Mas ele foi digamos mal, assim. né? Quando ele foi Mas esse chamado, ritmo eu acho que teve até pouca chance, mas ele foi mal, né? Ele foi escalado ali como segundo volante e ele não foi muito bem, né? E aí, para mim, o No Gabigol final teve de bastante 2021. chance e não correspondeu também, né? O Gabigol, para mim, quando falam que o Gabigol foi injustiçado, eu acho que menos do que o Gerson, porque o Gabigol, para mim, teve chance, inclusive como titular, e não correspondeu. E aproveitando até, posso trazer isso da época que eu cobri a seleção também, fiz matérias disso na época e posso corroborar o que o Casagrande falou também em relação ao que o Tite acha do comportamento do Gabigol. Ele tem essa questão mesmo, teve essa questão na seleção brasileira, não só na seleção brasileira principal, mas também quando o Gabigol foi para as Olimpíadas e na época o Tite conversava com o Micali e tudo mais. Teve sempre essa questão dele não aceitar muito bem quando não era aproveitado, de não ser compreensivo quando o treinador faz uma opção. E tudo bem, o Gabigol pode ser craque, pode estar numa má fase agora, mas um jogador tem que normalmente aceitar, pelo menos educadamente, o banco de reservas. No treino, vai lá, dá o seu melhor, busca para voltar à titularidade, mas não dá para fazer biquinho, birra e esse tipo de coisa o Gabigol fez e na seleção brasileira, na seleção olímpica, e isso prejudicou bastante a avaliação que o Tite tinha do Gabigol. Ainda assim, o Gabigol recebeu algumas chances e quando jogou não teve oportunidade. E aí teve aquele fatídico episódio do Gabigol puxando um coro contra o Tite num trio elétrico quando o Flamengo foi campeão. Eu concordo com o que o Rodrigo falou, essa questão do Tite de ser encantador de serpente. Eu acho que assim, 2 dias está todo mundo abraçando o Tite e falando que nunca viu alguém trabalhar tão bem quanto ele, até porque ele vai ter embaixadores importantes no Flamengo. Everton Ribeiro, Felipe Luiz, que se não se aposentar tem chance até hoje, eu vi no Sport TV falando, chance até dele entrar na comissão técnica do Tite já para começar essa transição que ele quer continuar trabalhando com futebol. O próprio Cebolinha, que está no banco, mas ama o Tite também. Então, tem esses jogadores, o Rodrigo Caio, que é outra questão se vai ficar ou não, mas é um outro jogador que se dá muito bem com o Tite. Então, embora tenha essas pendências a resolver, ele tem outros embaixadores que podem fazer o trabalho por ele. Então, eu vejo o Flamengo com um bom futuro, mas, como disse a manchetinha do Rodrigo,
A gente já viu tanta promessa, tanto projeto bom no Flamengo, que acaba não dando certo pela instabilidade maluca que é lá. Temos que esperar para ver o que vai acontecer. Ô, Casão, o Tite tá, claro, há 6 anos, um pouco mais, né, afastado dos clubes, né, virou técnico da seleção durante 2 Copas, mas a minha impressão, talvez a sua também, é que ele é um grande técnico de clube, fez muito sucesso trabalhando em clubes. Você acha que esses 6 anos, o cara pode, sei lá, perder o jeito, ou muita coisa mudou, ou não? O Tite é um cara estudado e vai estar, de Cara, fato, num ambiente que é melhor até para ele? Tirone, ele ficou 6 anos jogando contra seleções. Tudo bem, o Brasil não jogava contra ninguém, só enfrentava gente boa quando ia para a Copa. Fora isso, eram os mesmos, todo ano os mesmos, mas enfrentando seleções, enfrentando o Messi, aqui na América do Sul, várias vezes. Então, o Tite pode ter perdido o hábito de treinar todos os dias um time, mas ele adquiriu a competitividade grande, aquele negócio de enfrentar a Copa do Mundo, né? Ele fez 2 Copas do Mundo, ele ganhou uma Copa América, perdeu uma Copa América, fez 2 eliminatórias, né? Então, o Tite pode ter perdido o hábito de treinar todos os dias um time, mas ele adquiriu a competitividade grande, aquele negócio de enfrentar a Copa do Mundo, né? Ele fez 2 Copas do Mundo, ele ganhou uma Copa América, perdeu uma Copa América, fez 2 eliminatórias, né? Então, aquele negócio da seriedade, do foco, que quem está na seleção precisa ter contra todo mundo, ele tem. Ele tem. Eu acho que só fez bem, só pode fazer bem para um treinador você ficar 6 anos numa seleção. Eu acho que não pode fazer mal. Né? Independentemente dele ter ido bem ou mal, seleção brasileira, nós somos exigentes mesmo. Não passa das quartas, nós vamos chiar. Pode ser o Tite, pode ser o Zagallo, pode ser o Parreira, tudo cara que já foi campeão do mundo, pode ser qualquer um. O torcedor brasileiro é assim. Não passou das quartas, quem é esse cara e tal. Mas eu acho que ele adquiriu muita experiência de competição, de jogo grande. Muita experiência de jogo grande. Porque jogo grande de clube é diferente de jogo grande de seleção. Tá? Uhum. Jogo grande de seleção são todos. São todos. Né? Porque quando você vai jogar Brasil e Venezuela quinta-feira, eliminatórias. Tá? Tudo bem. O Brasil sempre ganhou da Venezuela? Na maioria das vezes com facilidade. Eu já fiz jogo lá na Fonte Nova, Copa América de 18, 0-0, e uma vaia absurda. Brasil e Venezuela, foi 0-0. Foi uma das maiores vaias que eu vi dentro de um jogo da seleção. E no Morumbi ganhou por 1-0 quando o Firmino, se eu não me engano, o Firmino entrou, quando o Pedro machucou. O Pedro entrou e machucou, o Firmino fez o gol. Enfim, vai jogar quinta-feira. Se ganhar de 1-0, não vai ser legal. Todo mundo vai receber mais críticas do que elogio. Mesmo que a seleção crie 300 chances de gol. Então, ser treinador da seleção brasileira, a exigência é de foco, de resultado, de desempenho, principalmente. No clube tem aquele negócio. Nós precisamos ganhar essa partida. O importante é ganhar esse jogo. Na seleção brasileira, isso não funciona muito. Né? Precisamos ganhar esse jogo. Não, o Tite foi campeão de 2. Campeão não, chegou em 2 vezes em primeiro lugar nas eliminatórias, e nessa última, jogando mal, todo mundo chiou. Classificou antecipadamente, então ele pegou experiência, cancha, ele pegou ali aquele negócio. Então eu acho que ele não perde. O que ele vai ter que fazer é se adaptar ao dia a dia. Né? Dia a dia de campo, né? Não dia a dia, porque dia a dia ele trabalhava na seleção também. Ele ia lá para a CBF 8 horas da manhã, saía 8 da noite. O Tite é um cara com comprometimento. O Tite é um cara que se esforçado, é um cara que se interessa pelas coisas. Ele está trabalhando, ele trabalha mesmo. As pessoas podem gostar ou não do trabalho dele, mas não pode discutir que ele é um cara que não é sério e que não tem comprometimento. Isso ninguém pode discutir, na minha opinião. O cara tem. Sem dúvida. Então ele só vai ter que se adaptar a isso. Trabalho de campo diário. E lidar com o jogador, né? Porque na seleção brasileira, é muito simples. Você vê os caras uma vez por mês ou a cada 2 meses. Então qualquer coisa ali é legal, é reencontro.
Difícil é você ficar todo dia com o mesmo grupo e começa a ter incompatibilidade entre eles ou com o próprio treinador, resultado que não vem. Então o Tite vai ter que se adaptar, readaptar a isso. Mas eu acho que ele pega rapidinho. Boa. Ô, Rodrigo, vê se esse meu raciocínio tem sentido. O Tite chega ao Flamengo e aí talvez a gente consiga falar do Flamengo daqui para frente como o Flamengo do Tite. Porque o Flamengo, desde o sucesso dele do Jorge Jesus, teve o Flamengo do Jorge Jesus, mas que também tinha jogadores que viraram jogadores muito importantes, Gabigol, Bruno Henrique, essa turma toda. Todos os outros treinadores que passaram, foi sempre mais o time dos jogadores do que dos treinadores. Né? Os jogadores eram sempre maiores que os treinadores. Você acha que agora pode ser o Flamengo do Tite, que aí que o treinador é a figura do time? Sim, ele é o maior treinador pós Jorge Jesus, né? É o que tem o maior tamanho, né? Considerando ali os que vieram depois, alguns estrangeiros que tinham um currículo fora, como o Vitor Pereira, o Dorival, um técnico, Dorival e Rogério Ceni e Renato têm trabalhos consideráveis aqui no Brasil, mas o Tite é o que tem o maior tamanho, é o cara que vai virar e falar, botar alguém lá no banco e ninguém vai ficar falando assim, quem é esse cara aqui para me colocar no banco, entendeu? E começar a fazer biquinho. Eu acho que essa coisa vai ser difícil. O jeito, inclusive, que ele chega no clube, com um momento de estabilidade, com muitas estrelas em baixa, dá um status ainda maior para ele, né? É um status de que ele veio para arrumar a casa, então ele vai ter carta branca para colocar a ordem na casa ali, de quem que vai poder jogar, quem que não vai poder jogar. Concordo contigo que vai ser o Flamengo do Tite. E falando um pouco sobre o Casagrande, estava falando sobre a coisa de adaptação de novo ao trabalho de clube, ele tem 3 meses, né? Uma grande vantagem para ele. Tem 3 meses aí que ele vai disputar basicamente uma vaga na Libertadores, né? Que com o elenco que o Flamengo tá, realmente, se ele perder isso é um problema, mas se ele ficar ali em quarto, terceiro e tal, tá cumprida a meta dele desse ano e ele vai ter um bom tempo para se adaptar a esse trabalho aí. E considerando aí o que foi ele o que eu sou curioso para ver o que ele pretende para esse Flamengo, que ele já deve ter pensado nisso. Já me falaram, inclusive, que ele pensou nisso quando estava pensando ali no elenco. Se a gente pensar na seleção, e mesmo no Corinthians, eles teve jeitos de jogar muito diferentes, né? O primeiro ciclo da Copa é de um jeito, com um tipo muito mais móvel, muito mais bonito. A eliminatórias foi uma boa eliminatória. Eu acho que ele cometeu erros ali na Copa, mas a campanha dele de eliminatórias realmente era um time jogando solto, bonito. E a do segundo é um time modorrento, né? Que foi salvo por alguns jogadores de ataque ali que entraram no final, Rafinha, Antony e tal, deram uma mexida no final, mas aí a Copa já foi uma consequência desse. Ele não chegou tão bem na Copa, né? Apesar da campanha das eliminatórias. E o segundo modelo é um modelo de jogadores um pouco mais fixos. E o primeiro de jogadores muito mais móveis. Será que ele vai buscar essa mobilidade que ele teve também no Corinthians em 2015 e tentar fazer o Flamengo jogar desse jeito? Eu acho que é a minha aposta. Eu acho que ele vai buscar uma coisa mais parecida com o que ele fez no Corinthians em 2015 e na seleção brasileira até 2018 do que o ele fez depois, que era, embora tivesse muito atacante, não é que ele não fosse ofensivo, mas era uma coisa muito mais fixa, né? Aquele negócio de perde, pressiona ali na frente, todo mundo posicionado com aquela linha de 4 lá, só o Neymar tinha liberdade. Eu acho que ele vai buscar uma coisa mais parecida com o que foram os melhores times da carreira dele. Os melhores times da carreira dele não são esses com posição muito fixa, são os outros. São os do Corinthians de 2015, só é a seleção de 2018, e até uns outros para trás. Ele fez um Grêmio jogar muito bem lá atrás, né? Era um time com toque muito legal de ver. A gente esquece, mas era uma época do futebol brasileiro que o futebol brasileiro tinha poucos times bons, vai. E aí ele fez um time bom na época, né? Com um Grêmio que só estava acostumado com aquela coisa futebol do Rio Grande do Sul, que não é hoje o que virou depois o Grêmio, que é um futebol de toque de bola. Na época era batalhador, raça, aquela coisa de futebol gaúcho, e ele fez um time que jogava muita bola, né? Enfim, foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que vai ser mais por esse caminho. E acho que ele vai ter tempo, ele tem as condições ideais. Se der errado, é porque não era para ser mesmo. Tirone, deixa eu falar só uma coisinha em cima do que o Rodrigo falou.
que o Tite, da grandeza do Tite, no Flamengo não vão poder falar assim, treinou quem? Quem é você para me tirar do time? Ganhou o quê? Essas perguntas que normalmente os jogadores fazem ironizando o treinador que é menor que eles, não vai fazer. A presença do Tite vai cortar, só a história do Tite vai evitar que esse tipo de comportamento que é nocivo para um grupo comece a ter. Vai perguntar para o Tite, treinou quem? Sim. Não vai, Perfeito. né? Perfeito. Tirando uma última observação em cima diga do lá. que o Casagrande